like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber informações de novos vídeos. Vamos agora a uma mensagem do Evangelho da Graça com Paulo Santos. Graça e paz, eu sou Paulo Santos e estou aqui trazendo mais uma mensagem do Evangelho da Graça. Justiça de Deus, aonde está? Vou repetir mais uma vez para você. Justiça de Deus, aonde está? Nós ligamos a televisão e vemos tantos acontecimentos, tantas notícias ruins, e você vê as pessoas questionando, reivindicando seus direitos, querendo uma resposta, pedindo a Deus uma saída, uma solução, pedindo a Deus justiça. Essa é a verdade. As pessoas, nos seus problemas, elas olham para o alto e pedem a Deus justiça. Mas como obter essa justiça? A justiça dos homens, a gente busca a lei. Quando acontece um problema, a gente busca na justiça dos homens a lei. A gente busca um advogado que estuda sobre a lei para buscar orientação, para nos representar. Nós buscamos a lei, mas muitas pessoas, para buscar a justiça de Deus, elas recorrem a uma igreja, porque elas sabem no seu íntimo que Deus está na igreja. Mas quando você chega na igreja, você acha que verdadeiramente o que você está ouvindo, aprendendo, estão lhe ensinando é a justiça que Deus fala na sua palavra? Veja o que diz no livro de Hebreus, capítulo 10. Se você pode, pegue uma Bíblia, Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A palavra está dizendo que todo ano se fazia o mesmo sacrifício. Continuamente se oferecia a cada ano os mesmos sacrifícios, mas não poderia aperfeiçoar e fazer com que se chegassem a Deus. Veja que quando você vai buscar a justiça de Deus em uma igreja, eles te ensinam, os pastores te ensinam que você deve dizimar, que você deve fazer uma campanha, que você deve fazer um voto, que você deve praticar, exercer a sua fé, fazendo, dando, que você deve fazer no jejum, que você deve fazer 7 semanas disso, 7 sexta-feira daquilo, corrente disso, corrente daquilo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, está te ensinando que isso era o que praticavam a antiga aliança. Isso era o que eles praticavam desde a antiguidade. Você que busca a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não é praticada por meio de suas obras. Ela não é praticada por meio das obras de homens. Porque as obras dos homens, elas são mortas diante de Deus. As obras dos homens, elas não aperfeiçoam o ser humano, não aperfeiçoam o caráter, não aperfeiçoam ao outro e nem a si mesmo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 2, diz assim: de outra maneira teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja, todo ano se praticava, todo ano se oferecia o seu sacrifício, se apresentava no altar a sua oferta, o seu sacrifício, seus dízimos, seus votos. Mas isso, por não purificar, não tirava a consciência do pecado, continuava neles a sua consciência de ter transgredido leis. Hebreus capítulo 10, versículo 3 continua dizendo: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Olhe só, o que na verdade está fazendo é uma comemoração ao que está se transgredindo.
No versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Não, um animal não tirava o pecado praticado pelos homens. Um bode, um touro, uma galinha, seja o que for sacrificado como animal, não tirava do homem as suas transgressões. No versículo 5 vem dizendo: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparastes. Cristo, ele vem, Jesus vem, ele vem como Espírito, ele encarna em um corpo e nasce, um Espírito encarnado. E ele vem e pratica todas as ordenanças, toda a lei, sendo ele o sacrifício que iria nos aperfeiçoar. Mas muito mais do que isso, é você entender, primeiro, que as obras praticadas na antiga aliança, ou seja, antes da morte de Jesus, se vivia a antiga aliança, e a antiga aliança se praticava obras como justificativa de fé. Você precisa entender que as obras era para se justificar. O homem tentava se justificar diante de Deus. O homem tentava se aproximar de Deus através dos seus sacrifícios, das suas ordenanças. Eles tentavam com isso se limpar, tentavam com isso se regenerar, fazer com que, porque essas obras que eram praticadas na velha aliança eram obras mortas, praticadas com a carne. E Deus não tem negócio com a carne. Quando Adão peca, toda a humanidade nasce separada de Deus, afastada de Deus, e não haveria obra nenhuma feita pelo homem que poderia justificá-lo nesse pecado que Adão cometeu, nessa transgressão que Adão e Eva cometeram. A humanidade, antes da morte de Cristo, estava separada do Criador, estava caída diante do Criador, estava morta diante do Criador. E tudo que o homem praticava com ordenâncias, com leis, não aproximava o homem de Deus. O homem matava bode, o homem aspergia o sangue sobre o outro, o homem fazia orações em cima do bode, mas isso não limpava, não regenerava, não transformava. Isso não fazia com que o homem se chegasse com perfeição diante de Deus. Entenda isso. E o pior, que hoje, quando você quer a justiça de Deus, que você entende que tem que ir para a igreja, quando você chega nesses lugares, o que vão lhe ensinar a praticar é as mesmas obras antigas que eram praticadas e que não levavam o homem a Deus. Quando você entra, eles te orientam. Você tem que agora se converter, você tem que largar agora o mau caminho, você tem que largar agora o que você praticava que era de errado, que vão julgar isso, trazendo as leis, e em determinado momento para você vai estar bom, porque isso vai lhe ajustar, isso vai lhe trazer por um momento um alívio, mas não vai trazer para você a perfeição, porque você vai estar praticando aquilo que Cristo já aboliu, aquilo que Cristo disse que se você pratica, então o que ele fez não valeu? Olha o que diz aqui. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente? Você quer a justiça de Deus? Mas se você vai praticar a lei, você está anulando, você está dizendo que tudo que Cristo fez não valeu, não teve sentido, não foi importante, não tem efeito. Você está desfazendo daquilo que Cristo já fez para benefício seu, lhe dando a justiça de Deus pela graça. Pela graça é que temos a justiça de Deus. Você quer justiça de Deus?
você tem que crer que Cristo morreu por você. E quando ele fez isso, ele não fez para que as suas obras, as obras dos homens, precisem ser mais praticadas. Agora eu preciso acreditar, confiar que as obras de Cristo foram perfeitas e que, de uma vez, elas já me purificaram, já me restabeleceram com Deus, já me regeneraram com o Criador. Olha o que diz no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Veja que Tito, ele vem dizendo para a gente que não é por obras de justiça praticada por nós. Quando você aprende que sair da vida financeira é por causa do devorador e você tem que dar o dízimo, quando você, por algum momento, deixa de dar, sua consciência começa a lhe acusar de alguma falha, de algum erro. Pensa logo e afirma que foi porque você não dizimou, que o devorador, que o diabo, que o destruidor, que por isso você começa a se condenar. Mas a Bíblia diz que o que você pratica, isso são obras que você está querendo buscar justiça. Quando você participa de uma campanha, nós vemos aí nó na camisa, fechamento de corpo. Aonde é que está isso na Bíblia? A Bíblia diz que isso são obras da carne. Então existem as obras da lei praticada pelos judeus, e nós não somos judeus, e são obras da carne para levar você a ter que praticá-las como fé, achando que diante de Deus você vai ter alguma justiça. O lavar regenerador, ele restabelece, restitui, ele revivifica, reforma, ele melhora, ele restabelece a atividade. O lavar regenerador do Espírito Santo, ele vai tornar novo, ele dá nova aparência, ele recompõe, ele revigora, ele reafirma, ele renova uma promessa. Oh, glória! Graças a Deus. Entenda que o que Cristo fez já foi o suficiente. É como você ter uma dívida que nunca conseguia pagar, e alguém vem e paga por você, ainda deixando até troco, e não cobrando nada de você, para que você também não se torne a ficar devedor dessa pessoa que pagou a sua dívida. Mas o que é importante agora é você reconhecer a pessoa que pagou a dívida, é você ser grato, é você perceber que esta pessoa que pagou a sua dívida trouxe para você uma justiça por amor, ou seja, mas pensando no seu bem, pensando no seu crescimento, pensando na sua paz, na sua alegria. Essa pessoa vai e paga aquilo que antes lhe afastava da esperança, da paz, do amor, da alegria, da saúde, da família, do bem-estar, dos sonhos, dos projetos. Então entenda que o que hoje as igrejas estão pregando é a velha aliança. Se você está em um lugar que não prega a graça de Deus pura, sem ordenâncias, sem batismo nas águas, sem ceia, porque tudo isso faz parte da ordenância que Cristo já cumpriu. Porque entenda, viver pela lei, a gente vive na lei dos homens, mas viver para Deus, a justiça de Deus já foi feita através de Cristo. E eu recebo a justiça de Deus quando eu creio que Cristo já fez por mim. Agora eu vou viver para Cristo, confiante na sua palavra, confiante no seu amor, vivendo em amor a mim e ao próximo, fazendo as coisas com alegria, como se eu estivesse fazendo para Deus, buscando viver em comunhão com todos, suportando uns aos outros, viver de maneira digna, sem ansiedade, crendo que o que eu estou buscando, que o que eu estou plantando, eu vou colher. A Bíblia ainda vem dizendo
no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Olha só, quando Deus desperta o Espírito dele que há em você, que você passa a ter uma revelação da graça de Deus, e você já não vive mais debaixo de jugo de homens, servindo a homens e não a Deus, servindo a placas de igreja e não a palavra de Deus, quando você entende que você se reúne como igreja, que você vai amadurecer, que Deus vai se revelando através da palavra dele para você. E vai chegar um determinado momento que você vai estar preparado para andar naquilo que Deus já preparou antes mesmo da sua existência. Por isso que ele disse a Jeremias, Deus diz, eu te conheço, antes mesmo do ventre da tua mãe. A Bíblia diz que a nossa nação, que a nossa pátria, não é aqui, mas somos do céu. Se somos do céu e estamos aqui como embaixadores, com um propósito, com um plano que Deus preparou para nós executarmos antes mesmo de, como espírito, encarnarmos para essa vida e termos experiência nesta carne aqui em vida. Você entende isso? Espero que esta mensagem possa trazer para você um equilíbrio, possa trazer para você uma paz, uma alegria, um discernimento, porque os homens praticavam a lei sem entendimento, buscando a Deus. Não aceite viver mais a lei, porque a lei, ela não aperfeiçoa. A lei só vai lhe cobrar, só vai lhe prender, só vai tirar de você, só vai lhe oprimir. No começo é bom, porque você precisa se ajustar, mas vai chegar uma hora que você que tem o Espírito de Deus, você que é um chamado para a graça, que eu entendo que a graça, ela não vai chegar a todos. Existe aqueles que não vai ter esse despertamento, essa revelação da graça, até porque não terá a fé necessária para crer. Alguns terão esta fé necessária para este entendimento, porque a graça é revelada por meio da fé que você tem. Então ela vai ser revelada ao seu coração. Como eu já disse em outra mensagem, a questão do véu. O véu é a carne que evita, que cobre com que você veja que Cristo já praticou, que Cristo já fez, que Cristo já estabeleceu. Nós já nascemos depois da morte de Cristo na cruz, então nós já nascemos debaixo da graça de Deus. Então nós não precisamos praticar a lei da velha aliança, nós estamos na nova aliança, porque nascemos depois da morte de Cristo. Foi rasgado a dívida. Nós nascemos na graça. Quando você vai a um lugar, você tem que entender que neste lugar você é parte do corpo de Cristo como igreja e que lá você vai viver a graça de Deus e não vai viver debaixo da lei, porque pela lei o homem não é regenerado. O homem não se regenera pela lei. Eu li para você e vou repetir, Hebreus 10, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que a elas se chegam. Quem se chega à lei para oferecer sacrifícios continuamente, nunca encontraram a perfeição nela. A lei não aperfeiçoa, a lei não regenera, a lei não transforma, a lei não cura, a lei não faz o homem ser vivificado,
A lei não faz com que o homem seja transformado, porque no versículo 2 diz, de outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Ou seja, se você já fez uma vez, não precisaria mais. É o que hoje você tem que entender, que o que se praticava antes da morte de Cristo, era a lei. E os sacrifícios, as ofertas que se faziam, os votos que se faziam, não tinha perfeição. A lei não fazia chegar a Deus. E hoje se pratica a mesma coisa. Então Cristo morreu inútil? Foi em vão a morte de Cristo? Desperta tu que dormes. Não tenha medo. Você está aí para servir a homens ou servir a Deus? Não, mas é porque quando eu cheguei aqui, sim, mas quem vai te salvar? Foi aquele que morreu na cruz? Ou esse que impõe a você leis? Quantos não vão na sua porta cobrar que você não dizimou? Quantos não olham para você atravessado quando você está em falta? Quando te julgam errado? Foram eles que morreu por você? Ou são eles que impõem leis para lhe julgar como certo ou errado? Então sua vida, você tem que reconhecer que ela foi ganha por amor, por misericórdia de Deus, que deu o Filho dele como pagamento a todas as leis que antes colocavam para que outros tentassem se aperfeiçoar através dela. Viva pela graça. Conheça a graça de Deus. Se o Espírito Santo está falando com você, é porque ele quer te regenerar. Se o Espírito Santo tem lhe incomodado nesses lugares, que tem coisa sendo praticada que não está mais batendo com a palavra de Deus, que Deus está te incomodando e você não sabia para onde ir, Deus está lhe despertando para a verdade que muitos ainda têm os olhos encobertos, que há um véu sobre o coração deles, e eles não conseguem ver a nova aliança que já existe em Cristo Jesus. Olhe quanto tempo Cristo já morreu. E o evangelho que nos pregaram foi o evangelho da lei, que não restabelece o homem, que não vai restabelecer atividades do homem, que não vai regenerar, reformar, transformar o homem. Eu tive lá. No começo, como eu lhe disse, é bom. Mas depois de um tempo, se você tem um chamado para a graça de Deus, para as revelações como filho, e não mais como criatura, e nem como servo, porque o servo não fica na casa do Senhor, mas quem fica na casa é o filho. E a casa é você, onde o Espírito do Senhor mora. Não é nenhum templo, mãos humanas, placa com CNPJ. Desperte para a verdade. Em breve estarei trazendo mais mensagens para que a gente possa estar meditando, conhecendo, e o Espírito Santo trazendo um lavar regenerador para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para o seu lar, para os seus amigos. Tá certo? A justiça de Deus vem por meio de Cristo. E para que eu creia em Cristo, eu não preciso estar fazendo obras para dizer que creio. Eu creio sem precisar fazer. Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu creio. E muitos, para dizer que crê, faz, para mostrar que crê para si e para os outros. Creia no seu íntimo, creia no seu coração, e você vai ver a justiça de Deus começar a operar na sua vida. Seja livre. O reino de Deus não está do lado de fora. O reino de Deus está dentro de você. Ele quer estabelecer o reino dele dentro de você. E o reino dele é paz, é amor, é alegria, é justiça. Ou seja, é as obras de Cristo realizadas em você. Você é a obra de Deus. Então levante a cabeça, tenha alegria, se liberte de toda a lei, de todo jugo, sem medo. Que o Senhor continue te abençoando cada vez mais e lhe dirigindo para um lavar regenerador, para a justiça dele em Cristo Jesus. Até mais. Graça e paz.